Fala, doutor. Com certeza você já ouviu falar no termo planejamento estratégico. E aí, que nome é esse, né? Planejamento estratégico. A gente fala algumas coisas que estão tão no nosso dia a dia, ouve falar, dá nome àquilo, mas não entende de verdade o que acontece, né? Planejamento, primeiro, é saber fazer e quais ações tomar para frente. Isso é um planejamento. Olha, eu vou planejar o meu almoço. Então, eu planejo a hora que eu vou para o almoço, onde eu vou, com quem eu vou, o que eu devo pedir, quanto eu estimo gastar. Eu fiz um planejamento aqui do meu almoço. Quando a gente coloca o planejamento estratégico, significa que é o molde e a motriz de tudo. Estratégico nada mais que isso. É o que está por trás, é o porquê, é o para quê. Não é o como. O como é o tático e o operacional é a execução. Então vamos entender a diferença desses três níveis. O estratégico é aquilo que conduz o todo. É quem está com o controle na mão, é para onde ir, para que ir. Como eu disse, é o porquê e o objetivo. Aqui é o estratégico. O tático é como eu vou fazer isso, como eu faço. E o operacional é a execução. É fazer o que foi definido pelo estratégico, o como pelo tático e fazer. Então, planejamento estratégico é onde a gente vai planejar os porquês, os objetivos, as metas do nosso negócio. Isso é o planejamento estratégico. Antes de você entender mais sobre planejamento estratégico, é importante a gente entender outro conceito. A gente já entendeu aqui sobre estratégico, tático e operacional, agora a gente tem que entender o outro. O que é curto, médio e longo prazo. Essa é uma eterna discussão, então não existe um padrão sobre o que é curto, o que é médio e o que é longo prazo. Para vários conceitos você vai achar respostas diferentes. O que eu quero te dizer aqui, curto prazo, eu sempre considero o ano corrente. O meu ano corrente é curto prazo. O meu médio prazo são os próximos 2 anos e tudo que for acima de 2 anos eu considero como longo prazo. Isso não é ciência e isso eu não consigo te atestar que é a melhor forma. Eu estou compartilhando o jeito que eu enxergo curto, médio e longo prazo e vou te explicar por quê. Eu tenho uma premissa para isso. Curto prazo é aquilo que reflete daqui para ali, é aquilo que reflete de imediato. Então o ano corrente reflete de imediato. Se eu tomo uma decisão de curto prazo, ela vai refletir dentro desse ano. 2 anos eu considero médio prazo porque talvez seja o máximo que eu consiga projetar. Eu não sei o que vai acontecer daqui 3. Nós temos eleições a cada 2 anos aqui no Brasil, por exemplo. Então, isso muda muito, né? Se isso muda, a eleição muda o andar da economia, que afeta os mercados. Então, se em 2 anos isso afeta, eu preciso entender que médio prazo é 2 anos. Tudo aquilo que passar de 2 anos, para mim, tornou-se longo prazo. E aí eu já não consigo estimar com tanta precisão, eu não consigo ter tanta clareza, mas eu preciso olhar para o longo prazo. Então, olha, eu entendi os níveis estratégico, tático e operacional, conceituei o que é curto, médio e longo prazo, agora eu preciso fazer essas coisas se encaixarem, colocando aquilo que eu, sócio, eu, dono da minha clínica, eu, dono do meu consultório, quero para os próximos anos. E aí você começa com esse exercício. Esse ano, no ano que nós estamos, o que você tem de objetivo para alcançar? Qual o seu objetivo de curto prazo? Realista, tá bom? O planejamento estratégico você precisa ser realista. Após você ser realista, você faz o seu planejamento estratégico otimista e pessimista. Você precisa fazer 3 planejamentos. Assim você se prepara para todos os cenários, certo? Então vamos lá. Você tem que fazer o seu planejamento estratégico amparado por um orçamento para que você chegue no resultado, para que isso te acompanhe. Então isso não é promessa de ano novo, são metas para você, adulto, empresário, dono de negócio, precisa cumprir. Esse é o combinado de você com você mesmo, de você entre os sócios ali sobre o negócio. Então, você vai olhar no curto prazo, escreve curto prazo, o que nós queremos de objetivo para esse ano? Olha, eu quero aumentar 20% o faturamento em relação ao mês anterior, eu quero contratar mais 3 pessoas, eu quero dobrar o número de atendimentos e pacientes, eu quero investir o dobro em mídia marketing para atração, eu quero fazer um curso X que vai me preparar melhor, trazer mais valor na entrega do meu serviço, do atendimento aos pacientes. Está vendo que são objetivos de curto prazo que você faz e dá cadência e faz acontecer ao longo desse ano? Então essa é a sua missão, escrever esses seus objetivos de curto prazo. Quando você vai para o médio prazo, aqui a ideia é que você fale, tá, após atingir os meus objetivos de curto prazo, no ano seguinte ou daqui 2 anos, eu quero atingir isso, isso e isso. Você começa a planejar.
você começa a olhar para o negócio além daquele ano e aí você começa a expandir um pouquinho a mente. Investimentos que você quer fazer, ideias que você quer ter, um marketing mais agressivo, tudo aquilo que você fala, esse ano é muito para mim, é um passo muito longo, mas o ano que vem eu quero fazer isso, daqui 2 anos eu quero isso. E você não olha para a jornada, você olha para o objetivo. Quando você está definindo as suas ações de curto, médio e longo prazo, você olha para o final da corrida. Olha, daqui 2 anos eu quero ter concluído e ter entregue isso, isso e isso. Está conseguindo me entender o que é o planejamento estratégico, então? São ideias que você tem no negócio que você começa a escrever para dar tangibilidade para ela, para dar horizonte para que ela se cumpra. Porque ideia por ideia, de nada adianta. Ah, eu gostaria tanto de ter mais 3 clínicas aqui na cidade, eu gostaria de tanto de ter 10 clínicas na região. Tá, beleza, que sonho bonito, que sonho legal para você contar para os seus amigos, para sua família. Agora, como empresário, nossa, eu queria ter mais 2 clínicas aqui na cidade. Isso é um objetivo de curto, médio ou longo prazo? Acho que pode ser de médio. Então, daqui 2 anos eu vou ter mais 2 clínicas aqui na cidade. Aí você começa para quê? Fazer o seu orçamento. Para ter 2 clínicas, eu preciso ter R$ 1 milhão, eu vou ter as 2, eu consigo ter 1 milhão com lucro dessa clínica aqui em tanto tempo, eu consigo aportar. Viu que não é só uma ideia, um sonho, tornou-se um planejamento estratégico que você vai colocar no seu escopo de gestão para fazer o negócio acontecer de forma fatiada, período por período. Mas, Lucas, eu tenho investimento, eu tenho dinheiro guardado, eu consigo fazer o mês que vem. Não é saudável. Você já deve ter ouvido falar que não é só de dinheiro que constrói bons negócios. Então, o seu dinheiro, só o dinheiro, ele não serve de nada. Olha que confuso dizer isso, se tudo que a gente busca é o faturamento, é o lucro, é o dinheiro dentro dos negócios, mas só dinheiro não resolve. Tanto que muitos investidores no mercado, pessoas que aportam em negócios, elas estão muito mais interessadas, primeiro, no empreendedor que vai tocar o projeto, na viabilidade do projeto em si, do que no dinheiro que ela vai dar na última linha. O dinheiro acaba sendo a terceira, quarta opção de decisão. Então, por isso que eu estou te dizendo aqui que o planejamento que você vai fazer, ele é muito importante você olhar para esse curto, médio e agora longo prazo, dizendo e contando para você, falando sobre o longo prazo, é onde você quer chegar no ápice, tá? É onde você fala, olha, depois que eu atingi os meus objetivos de curto, depois que eu fiz os meus objetivos de médio prazo, deu tudo certo, pô, se eu chegar aqui, aqui para mim é o topo, aqui eu estou realizado, aqui eu cumpri o meu legado, eu cumpri a minha jornada, esse é o seu objetivo de longo prazo. E entender que o longo prazo, ele não é abstrato, mas ele é mais difícil de chegar, ele tem outros desafios, que não é impossível, tem que ser cumprido e você tem que fazer realista, de forma realista o seu planejamento estratégico, disse isso para vocês no começo aqui da aula, ele precisa ser realista. E aí você chega no seu objetivo de longo. Escrito tudo isso, como eu disse, reforçando, vai para o orçamento e você começa a cumprir os objetivos de curto. O que é de longo prazo? Você começa a fazer agora, a menos se for algo muito de longo prazo, como por exemplo, olha, eu tenho um objetivo de me tornar mestre dentro da minha formação, especialização. Isso vai levar muitos anos. É um objetivo de longo prazo, que vai demorar, mas você tem que começar agora. Então faz sentido. Agora, outros objetivos mais financeiros, você tem que tê-los, tem que almejar e olhar para eles, mas entender que você não pode começar pelo passo 10. Para você ser um corredor de maratona, você precisa primeiro começar a caminhar, senão não adianta. Não dá para você começar já a correr uma maratona sem antes você nem ao menos ter uma consistência de caminhar por uma semana. Então, olhar para o longo prazo sem fazer o curto pode ser um grande erro estratégico. E o planejamento estratégico é ter clareza do que fazer no curto, médio e longo prazo, com que recurso, com qual objetivo de vendas, com qual lucratividade e a sua vida na pessoa física enquanto sócio bem preparado. Isso tudo junto é um planejamento estratégico, junto ali com o orçamento te amparando, te dando força de decisão para tomar as melhores decisões e fazer o melhor para o seu negócio. Planejamento estratégico, todo empresário e toda empresa tem que ter, sempre, periodicamente. E muitos empresários me perguntam o seguinte: ah, Lucas, eu faço planejamento estratégico, eu mudo ele, eu mexo de quanto em quanto tempo? Aí eu já te digo, estratégia não se muda, se ajusta.
Se você está o tempo todo mudando a estratégia, você é um empreendedor inconstante e precisa repensar e dar um passo atrás e se estabilizar. Estratégia você não muda, você ajusta. Você teve o seu planejamento estratégico, viu que a vida real não era bem assim como você pensou, você começa a fazer os ajustes, os alinhamentos para que você mantenha aquela estratégia viva. Então, mudar o planejamento estratégico é só quando você planejou muito errado, isso pode acontecer, você fez um planejamento muito errado, aí é retroceder, muda a estratégia e aí segue, mas atualizá-la é com frequência. Sempre que você tem indicadores que dizem isso, você pode fazer os ajustes. Então, todo fechamento de mês, você pode fazer os ajustes, todo fechamento de trimestre, semestre, você revisa o seu planejamento e faz as adaptações. E aí, lembra que eu comentei sobre fazer o planejamento realista, mas depois o pessimista e o otimista? É bem importante você olhar, e se tudo der muito certo, e se as coisas derem muito boas, as coisas acertarem demais, eu posso chegar aqui, que é a sua visão otimista, é quando tudo dá muito certo. A gente sabe que pode acontecer, tem coisas na nossa vida que encaixam de forma magnífica, mas nem sempre é assim, a maioria das vezes é com mais desafios, mas você tem esse seu planejamento otimista. E o pessimista é considerando que boa parte das coisas dê errado, como por exemplo, uma venda que você acha que vai acontecer, você fala, não, e se não acontecer essas vendas e eu vender metade? E se eu fizer metade do faturamento projetado, eu vou ter que gastar isso aqui, eu vou ter que ter uma clínica desse tamanho, eu vou ter que ter profissionais desse, eu não vou conseguir fazer aquela especialização, aquele curso, aquela mentoria que eu queria, consequentemente eu não vou agregar o valor que eu espero. Então você começa a fazer os ajustes e ter o pessimista, porque você conhecendo o cenário difícil e o cenário ruim, isso te dá força, resiliência e até resistência para suportar um período mais difícil quando ele é sabido. Tudo que é surpresa afeta muito a gente, então se você consegue ter essa visualização, é muito importante para que você tenha aí um planejamento estratégico de todos os níveis e não se surpreenda, certo? Então, planejamento estratégico todo empresário tem que ter, deve fazer dos negócios sempre no começo do exercício, no começo do ano, mas nunca é tarde. Se você não está no começo do ano vendo essa aula, se você está independente do período, senta, faça o seu planejamento e siga-o e vá acompanhando e conferindo tudo que for acontecendo dentro do negócio, medindo e fazendo os ajustes necessários.